Vamos colocar aí a arte, acho que vocês já devem ter visto a arte de uma nova microsérie que começamos hoje para terminar já no próximo domingo. Eu vou explicar um pouco o porquê dessa série, e o porquê desse nome, vou explicar o nome caso você não tenha como nós aqui, né, produção, fluência em latim. Como as pessoas não têm fluência em latim como nós, que estudamos nos grandes colégios de Cerquilho, Charqueada, Estivagebe, Santa Gertrudes, talvez a pessoa que não tenha passado por esses cursos poliglotas tenham que, talvez você seja aquelas pessoas que tenham colocado no Google, vamos colocar lá, só para dizer, você tem que falar omni simili sumus, tá? Para quem não tem a fluência, no latim, porque tem gente que às vezes fala com entonação diferente. Quando nós, no ano passado, nos reunimos, a liderança, para definir algumas séries, nós pensávamos em algumas coisas importantes. Não apenas pensar na série em si, mas pensar no momento da série. Porque não só é importante você pensar em determinado assunto, como também é importante você pensar quando você vai tratar aquele assunto, para que ele caia no momento que seja interessante para a vida da comunidade. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que Deus nos surpreendeu, porque algumas séries que nós esperávamos que iriam cair no momento legal, caíram num momento muito mais interessante, por vários fatores que nós não tínhamos como prever. E essa série, para quem não sabe, omni simili sumus, é uma frase que está gravada na entrada do cemitério da Saudade aqui em Piracicaba. Então os piracicabanos mais legítimos, mais observadores, devem ter notado isso. O significado dessa frase, no latim arcaico, significa os homens são todos iguais, ou os homens são todos similares, ou então numa tradução livre que nós usamos para essa série, somos todos iguais. Por que nós pensamos numa série que falasse sobre sermos todos iguais, sobre essa questão de unidade e comunidade no final de novembro? Porque pela nossa experiência, quando nós começamos o ano numa igreja, está todo mundo muito animado. Então você tem novos ministérios, você tem grupos pequenos que estão começando, as pessoas estão com aquele gás. As pessoas fizeram uma coisa interessante, que foi a oração de fim de ano. Porque como é que é a oração de fim de ano? É aquela oração que você faz quando os fogos começam a pipocar no dia 31 de dezembro, que você promete tudo. Você promete que vai emagrecer, você promete que vai parar de brigar com a sua vizinha, você promete, o que você promete um monte de coisa. Que claro, você já no dia 2 de janeiro você não está cumprindo porcaria nenhuma daquilo que você prometeu. Mas no dia 31 você faz a oração da promessa. E eu acho que esse tipo de postura contamina a igreja, que quando chega janeiro, fevereiro, está todo mundo naquele pique, vamos trabalhar, porque esse ano eu vou participar de um grupo pequeno, eu vou fazer parte, eu estou em tal ministério, quero fazer. Mas o que acontece? Você descobre, com o passar dos meses, que as pessoas são complicadas. Você descobre que nós temos sérios problemas para conseguir fazer as coisas da melhor forma possível. Então você tem alguns processos que não dão certo, alguns sonhos que você tinha que de repente você nota no meio do ano que não vai dar para fazer. Você começa a ter que se relacionar em determinado ministério com uma pessoa que você não gostaria de se relacionar. E por aí vai, aquilo vai desgastando, até que chega, por exemplo, agosto e setembro. Em agosto e setembro, a maioria dos cristãos, ele vai lá para o seu calendário, na porta da geladeira e fica pensando assim: quantos dias faltam para eu parar de trabalhar com aquela porcaria de gente? Lembre-se que você fez a oração da promessa, janeiro, fevereiro, você estava na maior expectativa. Chega setembro, você não está aguentando mais. Você está entregando os pontos. E vamos ser sinceros, quem geralmente é o problema? O outro. Você tem que se relacionar. Aí você chega lá na igreja, tal Dorival com aquela bermuda meio complicada. Depois vamos fazer um jeito para o pessoal do YouTube entendendo, filmar, colocar a filmagem da bermuda do Dorival, o pessoal saber o que é. Ou seja, isso vai desgastando a gente.
vai desgastando, são coisas que você não gostaria de ver, mas que você vai vendo na caminhada, isso acontece. Orival, respira. Nós nos esquecemos que o outro, na verdade, é muito parecido com a gente. O que acontece é que nós já temos nossos problemas, já temos os nossos pecados, aí nós nos juntamos na caminhada cristã com outras pessoas que têm os seus problemas e têm os seus pecados. Aí, quando você tinha uma só pessoa com problemas e pecados, você junta 10 pessoas e potencializa isso demais. E cá entre nós, quanto que você aguenta uma pessoa parecida com você nos erros? Então, de repente, você é uma pessoa, sei lá, fofoqueira. Ninguém aqui é, mas há pessoas que são fofoqueiras, é uma coisa. Aí você junta com alguém fofoqueiro. A pessoa que você mais odeia é um fofoqueiro, mas funciona assim. Não é que você não gosta dela, é que você sabe o quanto aquilo é ruim em você. E aí você vê você sendo projetado no outro, aquilo fica insuportável. Você quer matar a pessoa, mas no fundo você não quer matar a pessoa. Você quer matar o eu refletido nela. Não entendeu? Vai no Google e procura por projeção lá e você já sabe o que está dizendo. Eu falo com a Ariane depois, ela vai poder explicar com a psicóloga o que a gente está falando. Aí nós temos na entrada do cemitério essa inscrição dizendo: somos todos iguais. Isso é muito interessante na frente de um cemitério, porque mostra que independente da vida que você levar, é para lá que você vai. Vai chegar um dia que inevitavelmente, se nós quisermos visitar você, teremos que ir para um cemitério. Vamos lá, olhar para a lápide, cheia de gato em cima. Fica lá olhando, vai ter uma foto sua horrível, porque as pessoas, além de você morrer, elas fazem um favor para a sua memória. Elas pegam sua pior foto e colocam em cima do seu túmulo. Eu acho que aquilo é mais ou menos assim, para ninguém ficar com saudades. Que a pessoa olha e fala: mas foi isso que morreu? Então eu nem estou com saudades. Então foi até bom que tenha morrido. Olha que foto horrorosa. Porque a pessoa fica lá. Aí tem aquelas coisas assim, a gente aprendeu isso em filme. É muito interessante. Você chega lá, conversa com a pessoa, né? A pessoa vai até o túmulo, conversa. E aí? Frio ou quente? Vai saber, né? Vai que a pessoa fala. Conversa, fala, chora. Tem aquele pessoal que fala: leva eu, mas nunca se joga. A pessoa nunca se joga. Eu não sei, você pode ter ganho na Mega Sena ontem, ou está devendo o valor da Mega Sena de ontem. Não adianta, a gente vai para lá. Você pode ser magro ou gordo, você vai morrer. Tem são magros, como já disse semana passada. Quem tem, meu colesterol é, sei lá, qual que é um colesterol bom aí, o número de colesterol? Até 200 é bom? A pessoa tem um colesterol 140, colesterol de atleta, vai morrer. E se bobear, morre de infarto fulminante. Quantas vezes você já ouviu a história da pessoa assim, foi para o médico, levou os exames, estava inteiraço. Chegou em casa, foi tomar um banho, morreu. Não adianta. No cemitério nós temos a realidade pós-vida terrena. Mas você não precisa chegar lá. Veja bem, você não precisa ir para um velório para compreender que as pessoas são iguais. Quer uma dica para você compreender que as pessoas são iguais? Frequente uma igreja. Você vai ter noção da podridão humana ao vivo e com personagens muito reais, como qualquer um de nós. Pessoas que vão com a própria vida demonstrando com uma capacidade enorme toda a podridão humana. É por isso que a gente sempre brinca aqui dizendo que se você quiser olhar para o irmão que está ao seu lado e falar uma coisa que você nunca vai errar, você olha para ele e fala que ele não presta. Olha para o seu irmão, fala que ele não presta, que ele é uma porcaria, que ele é um mal acabado, sem vergonha. Porque
a gente sempre acerta, porque nós somos assim. Claro que por diversos fatores nós vamos tentando esconder isso, até porque nós não vivemos numa sociedade que lida muito bem com sinceridade. A nossa sociedade é muito mascarada no pior sentido. As pessoas usam máscaras para que outros não reconheçam quem elas são. Aí, o que acontece é que nós nos esquecemos que somos todos iguais, no pior sentido da palavra, e devagar nós vamos subindo alguns degraus e começamos a olhar para as pessoas um pouquinho só de cima para baixo. Isso é muito sutil no começo. É mais ou menos assim: eu estou trabalhando aqui na igreja e o Marcos é alguém que, por causa de algum ministério, está todo dia em contato comigo. Acontece que inevitavelmente vai acontecer, que vai chegar uma hora que o Marcos vai fazer alguma coisa que eu não gosto e eu vou fazer alguma coisa que ele não gosta. Só que o problema é, quando ele faz uma coisa que eu não gosto, ao invés de eu olhar para ele e dizer, é assim que é a natureza humana, é por isso que nós precisamos de um Redentor, de um Salvador, porque nós erramos, nós falhamos, nós somos assim, eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer? Eu vou olhar e vou dizer, eu não acredito que ele fez isso. Como o Marcos é ruim, como ele não presta, mas automaticamente, enquanto eu faço isso, eu estou fazendo isso apenas para me sentir um pouco melhor do que ele. A partir do momento em que ele começou a falhar comigo, da próxima vez que eu for me relacionar com ele, eu vou me relacionar como alguém um pouquinho mais santo, um pouquinho mais espiritual, alguém que sabe mais de Deus, alguém que talvez tenha mais intimidade com Deus e por isso não peque tanto quanto ele peca. Claro que talvez, pode ser que os meus pecados não sejam tão públicos e visíveis. Eles são pecados do pior tipo, que são aqueles pecados que ficam tão escondidos que ninguém vê, eu finjo que não existe e não trato isso diante de Deus. Esse é o pior tipo de pecado, aquele que por não ser manifesto, a gente acha que Deus não vê. Isso acaba influenciando a igreja e trazendo uma série de dificuldades e problemas graves no relacionamento entre irmãos e irmãs em Cristo. Chega no final do ano, as pessoas pensam assim, eu preciso de férias, porque se não tiver férias da igreja eu vou matar alguém. Talvez enquanto eu falo isso para vocês soe muito estranho, porque talvez pela graça de Deus você não passe por isso. Se você não passa por isso, agradeça a Deus por isso, mas previna-se, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não venha cair. Porque sempre é possível que nós entremos em algumas ciladas que o inimigo sorrateiramente vai colocando à nossa frente e comecemos a cair achando que nós não somos tão ruins assim. No entanto, nós somos todos iguais. Há uma pesquisa recente, que se você procurar na internet você vai achar facilmente, que agora, olha que interessante, últimas pesquisas estão comprovando que todo ser humano, então seja o ser humano lá da Noruega, seja o ser humano do interior da África, ou um ser humano de Piracicaba, interior de São Paulo, eles estão descobrindo, veja que interessante, que descoberta maravilhosa, que todo ser humano, independente da sua raça, o nome que você queira dar, vem de um único ancestral. Olha que interessante, eles estão descobrindo que há um único ancestral, que é o ancestral, é como se fosse, por exemplo, assim, sei lá, dá um exemplo louco, hein? Dá um exemplo louco, é como se fosse um Adão, por exemplo, como se Adão tivesse existido, e esse primeiro ser humano fosse o gerador de todos os outros seres humanos. É muito interessante que essa pesquisa esteja sendo feita, as pessoas investindo bilhões de dólares, mas há uma teoria muito forte que está crescendo, de algumas pesquisas mostrando que isso pode ser possível, talvez isso seja possível. Acontece que eu tenho a leve impressão de que a Bíblia já diz isso em algum lugar. É por isso que a gente vai começar essa série com um texto lá do começo, de Gênesis 1, versículo 27. Ô Felipe, você pode projetar para a gente? Porque se eu ficar com o meu negocinho aqui, eu vou me perder. E com certeza eu vou me perder, vai lá tudo errado, vai lá para o fim, uma coisa horrorosa.
Gênesis 1, versículo 27, tem algumas informações importantes. Sim, eu sei que você já leu esse texto, sei que você já releu esse texto, e sei que já falamos sobre ele inúmeras vezes. Mas o fato de estarmos repetindo um texto, não tira dele a novidade de algumas coisas que Deus pode colocar em nosso coração, justamente porque a Bíblia é viva, eficaz, e vai trabalhando a nossa vida de maneira diferente a cada dia. Gênesis 1, 27 diz assim: e criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deixa eu fazer uma pergunta técnica para você, de acordo com o versículo da Bíblia. Se você tivesse que fazer um desenho, tá? Então, um retrato falado de Adão. Como era Adão? Retrato falado, tá? Assim, eu sei que ele é a imagem e semelhança de Deus, ok. Mas a gente não faz a mínima ideia fisicamente do que isso significa. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Adão era alto ou baixo? O que você acha? Alto, o que é alto? É alto, sim. Alto é relativo. 2,37 m. Não, 1,75 m. Nossa, que alto. Não é médio. Certeza? Você apostaria a sua vida nisso? Não? Então é uma suposição? Ok. Ele é branco ou negro? Pardo, quer dizer, é o político, nós temos um político aqui, não! Para mim ele era branco e negro. Para mim ele era tudo. Assim, não dá para, assim, mas também se aposta a sua vida, não dá para apostar a vida. Ele podia ser branco, negro, amarelo, cor de rosa, podia ser Hulk, podia ser verde, não dá para dizer. Outra coisa, ele é gordo ou mais ou menos gordo? Como gordo não pode ser? Por que gordo não? Não, peraí, aí eu já não gostei, aí eu já não sei. Mas peraí, por que não tem apoio dele ser gordo? Porque ele era saudável. Quer dizer que então ele era, não sei. Pode ser. Não tinha McDonald's. Quer dizer, e você que come McDonald's está ajudando no pecado, olha aí. Ele tirou uma costela, ficou mais fino. Às vezes ele era tão gordo, a minha teoria, ele era tão gordo, mas tão gordo, que tirar uma costela não fazia diferença nenhuma. E tão gordo que ele era, só podia tirar uma costela. Você notou que não dá para saber? Não dá para fazer aposta nenhuma, porque a Bíblia não dá nenhuma dica a esse respeito. O que é importante para a Bíblia? Deus criou o ser humano. E a partir desse conceito, a Bíblia diz: Deus criou o homem e criou a mulher. O que é importante para a Bíblia é: vocês são iguais. Não importa a cor da pele, não importa o tamanho, não importa o quanto você pesa. Você notou que não tem a informação? Por exemplo, se Adão tinha uma conta bancária? Isso não é importante. Há um versículo que diz que Deus criou o ser humano. E fica claro que o ser humano é criado igual a outro ser humano. Aí nós voltamos naquilo que é mais importante no texto. Criado como? Porque a única informação que importa não são as informações pelas quais nós brigamos e que geram divisões entre nós. Quer ver só? Adão é presbiteriano ou batista? Adão, há alguma informação de que Adão é pentecostal, por acaso? E Adão, então, olhou para Deus e disse: xerecanta nas emachuras. Não. Mas também não diz que Adão olhou para Deus e falou assim: mas Calvino é bom, hein? João Calvino é o cara. Não tem nenhuma informação. Adão então abriu o irário no 112 e cantou com alegria ao som do órgão. Não tem essa informação. O que a Bíblia está dizendo é: essas coisas pelas quais vocês ficam brigando e geram divisões, são coisas secundárias. Porque na formação do ser humano, o que importa é uma outra coisa. O ser humano, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa informação é importante. Sabe por que essa informação é importante? Ela é importante porque significa dizer que ao homem, ao ser humano, foi dada uma missão.
Viver de uma tal forma que as pessoas, ao olhar para esse ser humano, não vissem a esse ser humano, mas vissem Deus refletido nele. O ser humano nasceu por si só, com uma missão já natural à própria existência: refletir a glória daquele que o criou. Significava dizer que todas as vezes que Eva olhasse para Adão, ela iria se lembrar do Criador. E todas as vezes que Adão olhasse para Eva, ele iria se lembrar do Criador. E isso era importante. O importante era que ficasse manifesto de maneira muito clara, imagem e semelhança de Deus, para que o ser humano não fosse visto, mas para que Deus fosse visto através dele. Assim, quando eu olho nessa perspectiva para o Marcos, eu não sou mais chamado ainda hoje, a imagem e semelhança de Deus, a olhar para os erros que estão nele, mas a fazer a seguinte pergunta: nesse ponto da vida dele, nesse momento em que ele está vivendo, e mesmo com os erros que tem cometido, qual é o processo de Deus, o que Jesus está fazendo na vida dele, e eu como irmão em Cristo, como é que vou ajudar nessa parada toda? É algo que nós conversamos profundamente no nosso encontro de casais, mas que não funciona só para casal, funciona para cristão. Funciona para aqueles que querem viver em comunidade. O problema é que nós temos uma visão deturpada do ser humano, uma visão que é fruto do pecado que entrou na nossa vida, e não mais olhamos para o ser humano como Deus quer, e inclusive não olhamos mais para o ser humano como Deus olha para o ser humano. Porque a Bíblia diz que o único motivo de nós não sermos consumidos pela ira de Deus é porque Jesus entrou na nossa frente e o raio da ira de Deus que deveria cair sobre nós por causa do nosso pecado, caiu sobre Jesus. É a famosa história do Evangelho. Porque Deus diz para esse ser humano aqui que ele acabou de criar: está tudo perfeito, mas talvez vocês não queiram mais relacionamento comigo. A história da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela porcaria que estava lá, e que Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer espiritualmente, não vão mais ter contato comigo, vão morrer fisicamente, vai precisar de botox e não vai adiantar, vão morrer eternamente. O ser humano foi lá e comeu. Deus, sendo totalmente justo, cumpre com o que ele faz. E a morte cai sobre o ser humano, ele está desconectado de Deus, morre fisicamente. E a partir desse momento o inferno é a única garantia que ele tem. E não havia nada que a gente podia fazer a respeito, porque se nós estamos agora contaminados pelo pecado, e o padrão de Deus é Ele mesmo, Ele não aceita absolutamente nada daquilo que nós fazemos. Porque nós somos contaminados, não temos mais o padrão Deus e qualidade. É por isso que vem Jesus, como um substituto de Deus do ser humano na história, alguém que vem assumir o nosso lugar e ser perfeito no lugar daqueles que não conseguem ser perfeitos. É por isso que ele morre na cruz. Os nossos pecados são imputados sobre ele morre na cruz. E a morte dele vale, porque como ele é um ser humano perfeito, que nunca pecou, não nasceu em pecado, ele é totalmente perfeito, Deus aceita esse sacrifício, é o único no padrão de Deus. Deus aceita esse sacrifício de uma tal forma que tira a morte da história, é por isso que ele ressuscita. Esse é o valor. Então, quando eu olho para qualquer um dos irmãos e irmãs que estão congregando comigo, é para essa história que eu tenho que ver. A história da redenção sendo vivida na vida desses, que mesmo falhos como eu, porque são falhos como eu, têm dificuldades. Mas não. Nós olhamos para aquilo que é secundário e vamos minando a possibilidade da igreja viver em comunhão. Nós até concordamos na teoria que somos todos iguais, mas como dizem por aí, alguns são mais iguais que os outros. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais. Pode ser que eu discorde profundamente do gosto de algumas pessoas. Pode ser que algumas pessoas se vistam de uma forma que a gente não compreende. Acontece que quando nós nos esquecemos daquilo que é essencial, sérios problemas começam a acontecer. Porque vamos continuar na Bíblia. Deus criou o ser humano como? O que é que importa? A imagem e semelhança de Deus.
Veja em Gênesis 3, quando entra a serpente na história. O inimigo começando a tentar o ser humano. Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, e aí vai começar uma história interessante, em que a palavra de Deus começa a ser minimamente deturpada, e o ser humano começa a cair numa armadilha muito estranha. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, o que é que Deus tinha dito? Vocês podem comer de todas as árvores, só de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês não podem. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Opa! O ser humano parece que criou uma regra. Olha, talvez Adão e Eva sentaram para o jantar e falaram assim, e aí, hein? Tá ligado na árvore lá, né? Tô. Aquela lá não pode comer. Não pode. Mas você viu como é bonita? Oh! Bonita, né? É. Eu não sei que fruto era, mas aquele fruto ficou o fruto mais bonito de todos. Porque o ser humano é assim. É o efeito criança em casa, né? A criança pode estar em casa tranquila. Se você olhar para a criança e falar assim, não mexa naquela tomada, a partir daquele momento a casa toda se resumirá naquela tomada. Será a tomada dos sonhos. Aí provavelmente então Adão e Eva estavam conversando e falando assim, agora, hein? Aí vamos criar um corpo de doutrina. Regra 1 do nosso corpo de doutrina. Deus disse o quê? Não coma. Podia subir na árvore? Podia subir na árvore. Se você não comesse do fruto, você podia subir. Porque quando você vai para Gênesis 2, Deus disse assim, não coma. Ponto. Você podia abraçar a árvore, você podia deitar embaixo, se você deitasse de boca fechada, porque vai que o inimigo joga, o fruto cai na sua boca. Não tocar na árvore é uma adição humana, que Adão e Eva fizeram assim, para evitar que a gente caia em tentação, vamos criar uma regra, não pode nem tocar. Mas o que Deus tinha dito? Toda adição humana tentando se proteger, não funciona absolutamente nada. Porque o que funciona, no final das contas, é fidelidade a Deus. Porque se você não for fiel a Deus, se Deus mandar tocar, não tocar, comer ou não comer, não faz diferença nenhuma. Porque cedo ou tarde você vai acabar indo contra o que Deus falou. Foi o que aconteceu. Eles tentam criar regras. Mas, gente, vamos ser sinceros. Você pode conhecer 20 regras para não cair no pecado. Você pode decorar 20 regras. Mas a gente sabe que na hora que o bicho pega, essas regras não funcionam para absolutamente nada. O que funciona é o profundo amor que nós nutrimos por Deus, que pode ser que nos ajude a uma vida um pouco mais santa. Regra nunca adiantou. Veja o que acontece. Disse a serpente à mulher, vocês não vão morrer. Não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Espera aí. Vamos voltar para Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que a serpente está dizendo agora para a mulher? Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Ele é invejoso. Ele não quer que vocês tenham coisas que Ele tem. Ele está tirando a diversão de vocês. Porque Ele fica só falando não, atrapalha. Ele não quer dar liberdade para vocês. Ele sabe que não é verdade que vocês vão morrer. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Agora, gente, presta bem atenção. O que Eva deveria ter dito nessa hora, que é muito simples? Ô serpente, além de serpente, você está meio jumenta também, né? Porque você está me oferecendo uma coisa que eu já tenho. Eu já sou imagem e semelhança de Deus. Eu já sou. É mais ou menos assim. Qual que é os PlayStations que tem agora? Qual que é o último lançamento do PlayStation? É o 4?
O 4 é bom. É o top, assim. Top. PlayStation 4. Imagine que você tem lá o PlayStation 4. E não apenas você tem o PlayStation 4. Você tem a coleção completa de jogos originais. Aqueles que vem na caixinha, com encarte. Tá ligado? Que custa, sei lá, 200. Imagine que você ganhou um prêmio e alguém chegou lá e falou assim: olha, um PlayStation 4 para você com todos os jogos. E aí a empresa diz assim: como você foi contemplado, conforme os jogos forem sendo lançados, você vai recebendo todos originais, de graça. Você tem o produto original de graça na sua casa. Aí você está lá jogando tranquilo, o controle mexe, pula, salta, é um monte de coisa. Aí toca a campainha da sua casa, um vendedor, daqueles que antigamente vendia Barça. Aí a pessoa chega e fala assim: olha, estou vendendo aqui um PlayStation 4 destravado. Destravado já, destravado de fábrica. Aí você nota que aquele PlayStation 4 está muito made in China. Está muito made in China. E aí você dá uma olhada para aquele console assim com aquela cara de não gostei, e fala: não. Mas se você comprar esse PlayStation 4, só que está escrito assim na caixa: PlayStation. Está escrito: se você comprar esse PlayStation 4, você vai ganhar de grátis todos os jogos do PlayStation. Ele pega um monte daqueles sacolé, tipo que as pessoas tentam vender para você na Rua do Porto enquanto você come, e fala: todos aqueles encartes preto e branco, bonito, que não dá nem para saber direito que jogo é. Aí você tira ali o CD, tá todo esse CD tudo branco, não tem nada escrito. A pessoa escreveu à mão, escreveu lá, sei lá, um jogo legal aí, GTA, ele escreveu GTA, ficou GTA. Mas olha, quinhentão. Aí você olha e fala assim: o preço tá bom, acho que eu vou comprar. Vou comprar isso aí. Vou pegar o meu que está lá instalado, já joguei, já está usado mesmo, não quero mais. Vou jogar com esse aqui agora. Ele trava um pouco, a imagem não é legal. Se a Polícia Federal bater na sua casa, você vai preso eternamente. É a mesma história. É o que Eva fez. A serpente falou para ela assim: você vai ser como Deus. Era só ela chegar e falar assim: minha filha, o que você está oferecendo para mim, eu já tenho. Não vou ser burra de comprar algo que eu já tenho, de graça, o padrão de qualidade do Criador de todas as coisas. Só que Eva se esqueceu de quem ela era. E toda vez que nós, seres humanos, nos esquecemos de quem nós já somos em Deus, nós começamos a pecar e desastres acontecem. Porque veja que a serpente não foi uma vendedora tão injusta assim. Claro que ela foi justa, mas ela até dá uma dica, porque ela diz: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. No fim, a serpente estava dizendo que estava vendendo para Eva, porque o bem ela já conhecia, ela já tinha tudo que era perfeito na sua vida, um relacionamento bom com outros humanos, com Deus, com a natureza, com tudo. Mas o que a serpente está dizendo? Falta uma coisa para você. Deus não quer dividir tudo com você, porque Ele dividiu com você aquilo que é bom, mas Ele não deixa você conhecer o mal. E você nunca vai ser pleno se você não conhecer o mal. Você não sabe como o mal é gostoso. Você não sabe como é legal falar mal de alguém. Você não sabe como é legal querer matar alguém. Você não sabe como é legal querer adulterar, que nem louco por aí. Não é o meu caso, mas há pessoas por aí que são os... A serpente fica colocando no coração das pessoas: compra essa bermuda, tá barato,
Aproveita! Essa é por quilo! Veja o que aconteceu na história. Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, para que eles vivessem refletindo a glória dele. E um dos aspectos importantes da glória de Deus é a própria vida de Deus em comunidade. Porque a Bíblia diz que desde o começo, Deus existe como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. E eu sei que a Trindade é algo complicado da gente entender, mas funciona muito mais ou menos assim. Deus que subsiste em três pessoas. Um só Deus, existindo em três pessoas, vivendo de maneira comunitária e igualitária. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele está dizendo assim: e vocês, como parte do reflexo da minha glória, precisam viver comunitariamente. É por isso que Deus criou Adão, viu que não estava bom, porque Adão estava sozinho, e para que Adão plenamente refletisse a glória de Deus, criou para ele o quê? Uma companheira, a esposa. Porque o plano de Deus é que a família, vivendo de maneira plena e harmoniosa, refletisse a glória de Deus. Deu para entender o que eu estou dizendo? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto é que Gênesis 1:27 diz o quê? Homem e mulher. Comunidade, pessoas vivendo juntas como iguais, refletindo a glória de Deus, que na Trindade vive em comunidade como um Deus trino. Mas o ser humano pecou e perdeu isso. Mas Deus não desiste da história e resolve recriar essa família. E o que Deus inventa para recriar uma família que, vivendo em comunidade, reflita a glória dele, assim como Adão e Eva? O que Deus criou? Igreja. Igreja é a nova comunidade daqueles que são chamados para viver para a glória de Deus, e vivendo em união e comunhão, refletem a Trindade, que até hoje vive de maneira plena em comunhão. É como se nós, como igreja, tivéssemos recebido, agora através de Jesus Cristo, a missão de fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer comunitariamente. O que significa dizer que quando nós, como igreja, não compreendemos que somos todos iguais, e isso faz parte do plano original de Deus para manifestar a glória dele, nós estamos com a nossa vida e com o nosso pecado tentando jogar fora a maior história de todas, que é a história da redenção e a história da recriação que Deus faz em Cristo Jesus. Através da igreja, Deus está recriando o plano original dele. Deus está fazendo novas todas as coisas através de Jesus, que é o cabeça da igreja. E ora, todas as pessoas minimamente inteligentes sabem que se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo reflete de maneira clara o que pensa a cabeça. Aquilo que nós somos em nosso corpo é apenas reflexo daquilo que está aqui dentro. Não é o corpo que comanda, é o que está aqui, é a cabeça. Assim a igreja é convidada de maneira graciosa por Deus a seguir o cabeça e a viver em comunhão. Quando nós não compreendemos que somos todos iguais e nos tratamos de maneira diferente, de maneira orgulhosa, de maneira soberba, sem graça nos relacionamentos, nós estamos deturpando essa vontade de Deus. É por isso que num texto curto, mas fantástico, Jesus, em João 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. E por que a igreja tem que ser assim? Para refletir quem Deus é. E Deus, em sua essência, é aquele que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, são um só. Veja que texto interessante que nós encontramos lá em João 17, de 20 a 26. Há expressões fantásticas nesse texto, mas antes, deixa eu dizer uma coisa. João 17
é como se fosse a última oração de Jesus. É aquele momento em que Jesus sabe que vai ser traído, vai passar pela crucificação, vai morrer, passar por todo esse processo que nós conhecemos muito bem. E em João 17 ele faz aquilo que a gente conhece como oração sacerdotal, aquele momento em que plenamente ele se coloca em nosso lugar e vai orar coisas importantes a nosso respeito. Você deve concordar comigo que quando alguém sabe, imagina só que você recebe um veredito, que alguém fala assim para você: olha, daqui 10 minutos você vai morrer, mas você tem o direito de fazer sua última oração. Você concorda que não seria uma oração simples? Você concorda que você oraria com muito mais profundidade do que costumeiramente ora? É a última oração. São as últimas palavras que na vida terrena você vai dirigir a Deus. As próximas palavras que você vai dirigir para Ele vai ser pessoalmente. Vai ser assim, morri continuando. Então, vai ser mais ou menos assim. João 17 tem essa oração de Jesus. O que significa dizer que o que vai ser orado aqui é muito importante. Não é uma palavra simples. Veja o que ele ora. Minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos que estavam ali. Porque até agora Jesus está falando no contexto dos discípulos próximos. Pedro, Tiago, João e por aí vai. Rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, nós, por meio da mensagem deles. E aí Jesus vai dizer qual é a oração, qual é o pedido: para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vai notar nessa oração que Jesus sempre diz assim: Pai, assim como nós somos um, eu quero pedir que eles sejam um. Mas lembre-se de uma coisa importante na Bíblia: Deus nunca faz algo em nós sem uma missão. Deus nunca faz algo em nós sem uma missão. É sempre fazer algo para alguma coisa. E nesse contexto da oração, funciona assim: como nós somos um, como reflexo da nossa glória, eles vão ser um, a fim de que o mundo creia. É um bom método evangelístico? Unidade na igreja. Comunhão na igreja. Esse é o melhor método evangelístico. Porque é o método pelo qual, inclusive, Jesus orou. Que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. É por isso que lá em Atos 2, você tem um relato de que a igreja tinha tudo em comum, viviam de maneira plena, a vida era real entre eles. E como consequência, no versículo final desse texto, diz assim: e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Os caras não precisavam fazer conferência missionária, conferência evangelística, porque Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos, como consequência da própria vida da igreja, que era um testemunho da glória de Deus quando eles eram um. Versículo 22. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Notou a troca de reflexo? Deus refletindo em nós, nós refletindo Deus para outras pessoas, para que elas creiam, sejam inundadas por esse amor, reflitam Deus para outras pessoas, e assim esse reflexo da glória de Deus, recriando o plano original de Gênesis 1:27, aconteça na igreja, a fim de que o mundo creia, a fim de que aconteça o que está escrito lá em Apocalipse, que joelhos se dobrem e línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o plano para a nossa vida como igreja. Quando nós olhamos para aquilo que é secundário,
e colocamos acima desse plano original de Deus, é uma deturpação absurda de uma grande história que Deus quer escrever também através da nossa vida. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, somos todos iguais em erros, acertos, mas principalmente fazendo parte da história da redenção em Cristo Jesus. Usando a mim, usando você, de maneira miraculosa e graciosa para que outros creiam. Significa dizer também que quando nós vivemos em comunhão, você já parou para pensar que é uma resposta positiva à oração de Jesus? Será que não nos interessa fazermos parte da resposta de oração de Jesus? Porque em João 17, o que Jesus orou? Que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Quando nós somos um, e como consequência disso o mundo crê, essa é uma resposta à oração de Jesus. Já imaginou o privilégio que é fazer parte da resposta do sim do Pai à oração do Filho? E Ele nos convida a sermos parte dessa resposta da oração. Claro que Ele poderia fazer isso sem nós, mas Ele quis nos tornar participantes, porque Deus é gracioso, é amoroso, cheio de misericórdia e quer compartilhar conosco o que Ele tem de melhor. Ele poderia muito bem fazer isso sozinho e dizer, vocês que se virem, mas não, Ele nos torna participantes da grandeza dEle. É um privilégio absurdo que eu e você temos e nós não podemos, por causa daquilo que é secundário na história da igreja, jogar isso fora. O que nos une é absurdamente maior do que aquilo que em tese poderia nos separar. O que nos une é incomparável diante daquilo que em tese poderia nos separar. Entendeu por que nós falamos há pouco sobre perdão aqui em nossa comunidade? Porque se não existe perdão, a gente não consegue chegar nesse ponto. E reconhecemos que somos todos iguais. E se eu quero receber perdão, eu dou perdão. Se eu quero ser perdoado, eu perdoo. E se eu perdoo, eu acabarei sendo perdoado. Porque eu não tenho direito mais de olhar para o Marcos e dizer, não, você não é digno de perdão. Porque no Evangelho, nós dois não somos dignos de perdão. Mas Deus assumiu o nosso lugar em Jesus e nos perdoou. A partir desse momento, somos iguais diante de Deus. Por quê? Porque a partir desse momento, Deus, quando olha para nós, não nos vê o Filho dele. Somos todos iguais. Criados à imagem e semelhança do Filho. É por isso que a Bíblia diz que hoje Deus nos dá o Espírito do Filho. E é através desse Espírito do Filho que nós dizemos Abba Pai. Ou seja, é uma expressão carinhosa que alguém pode dizer para Deus, Paizinho querido. Ninguém diz Paizinho querido por si mesmo. Nós fazemos isso porque fomos aceitos por Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nenhum de nós, inclusive, sabe nem orar como convém. Você está ligado que em alguns lugares há pessoas que em tese oram melhor que outras. É aquilo que as pessoas chamam de oração forte e de fulano de tal. Essa é uma discrepância bíblica absurda. Porque lá em Romanos diz que nós, dizendo toda a igreja, não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar como convém. Porque ninguém conhece plenamente a vontade de Deus. É por isso que o Espírito intercede por nós. Ninguém é melhor. Ninguém ora melhor. Ninguém canta melhor. Ah, mas alguns são mais afinados que outros. Então, mas Deus não está interessado em notas e harmonias. Deus está interessado em como canta o seu coração. É por isso que, pela graça de Deus, de repente, sabe aquele irmão mais desafinado do mundo? Você já deve ter sentado ao lado de alguém assim no culto. Que você tem que fingir que você é um milionário, é rico. E cantar assim, não porque você está querendo cantar assim, porque assim é legal, mas porque se você ficar ouvindo o irmão, a irmã que está do lado, você não consegue afinar uma nota. E fica assim, é uma coisa horrorosa. Aí você olha, termina o culto, você fala assim,
eu nunca mais sento do lado daquele irmão, porque ele desafina o louvor inteiro, eu não consigo afinar a minha voz. Talvez nessa hora, os anjos estejam falando assim: Deus, podemos nós sentar ao lado dele? Porque passando pelo filtro do coração, é a voz mais bonita que chega aqui. Então talvez você não queira sentar do lado do irmão desafinado, porque ele é desafinado. Mas talvez os anjos queiram sentar do lado dele, porque o coração dele é completamente afinado com o reino dos céus. Mas é claro, a nossa visão é um pouco melhor. Nós conseguimos ouvir com os nossos ouvidos, como se os nossos ouvidos sempre ouvissem plenamente o que deve ser ouvido. Mentira! Em Cristo, eu posso aceitar aqueles que são palmeirenses, são paulinos, santistas. Sei lá, o que mais? Tem mais alguém aqui? Flamenguista, fluminense. Posso aceitar pessoas de todos os tipos e matizes, bermudas. Não pode ser isso que nos separa. Porque o que nos une é a cruz. E a cruz é muito maior que tudo isso. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Podemos celebrar a comunhão de maneira plena, porque somos todos iguais. Talvez não tenhamos os mesmos vícios, mas temos alguns. Talvez não tenhamos os mesmos erros, mas temos erros. Mas o que é maior? Fomos salvos por um único Salvador, Cristo Jesus, que dá sentido à nossa história e nos faz viver plenamente para a glória dele. Essa mensagem para aqui. Nós vamos continuá-la semana que vem. Então, na verdade, na semana que vem não é uma outra mensagem. Nós estamos parando essa mensagem agora para continuar essa mensagem na semana que vem. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, não perca de continuar a ouvir essa mensagem para que você pegue a história por inteiro, porque ainda mais a dizer sobre essa história e sobre por que diante da Bíblia nós somos todos iguais. Que Deus nos abençoe. Senhor, dá-nos a graça de viver em comunhão. E vivendo em comunhão, viver um estilo de vida tal, que essa seja já uma pregação sem palavras, do amor e da graça do Senhor. Ajuda-nos a viver assim, para a glória de Cristo Jesus, acima de tantas coisas secundárias que vamos colocando à frente, como se fossem importantes, principais, primordiais, que não são. Porque o que é primordial para nós é a cruz, e nela estamos todos inseridos como chamados do Senhor. Por isso somos gratos por sermos igreja. E nós queremos agradecer, Pai, pela igreja. Senhor, nós reconhecemos que a igreja é falha, porque reconhecemos a nossa própria vida. Mas obrigado porque o Senhor ama a igreja. Obrigado porque o Senhor criou a igreja. Obrigado porque o Senhor planejou a igreja. Nós reconhecemos que também nesse plano da igreja deturpamos, às vezes tratando a própria instituição como mais importante que o corpo. Mas cremos que o Senhor ama a igreja acima da instituição, como noiva de Cristo Jesus, como diz a tua palavra. E que o Senhor está nos preparando como igreja para o dia em que nos encontraremos e viveremos eternamente com o Senhor. Obrigado por fazermos parte dessa história. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.